O Glorioso vai mesmo para a Rússia? Fala, galera, bandeira na área e aqui no nosso canal, muito Botafogo de futebol e regatas. Neste vídeo, em novo conteúdo robusto, falo também sobre Danilo, do Fogão, que pode vir a ser titular hoje pela seleção brasileira contra o Haiti na Copa do Mundo. Pois é, galera, começo falando a respeito de um assunto muito sério. O Botafogo foi convidado para disputar um torneio amistoso na Rússia. Acontece que os conflitos entre russos e ucranianos continuam. Isso já vem de bastante tempo, desde 2022, meses antes do início da última Copa do Mundo. E ontem a Ucrânia fez a maior investida sobre a Rússia desde o início desse grande problema. Então, vamos ver o que o Botafogo postou há alguns dias para depois falarmos rapidamente sobre a seriedade da situação. Brothers Cup 2026, em Moscou, na Rússia, o Botafogo disputando uma intertemporada, um torneio amistoso com o Dinamo de Moscou e o CSKA, dois grandes clubes daquele país. Convidado pelos clubes Dinamo de Moscou e CSKA Moscou, o Botafogo está confirmado na edição de 2026 da Brothers Cup, torneio internacional de intertemporada que será realizado na Rússia. O Botafogo inicia sua intertemporada no dia 22 de junho, com a reapresentação do elenco no CT, e embarca para a Rússia no dia 30. A estreia alvinegra no torneio acontece no dia 4 de julho, diante do CSKA, na VEB Arena. Em seguida, o time volta a campo no dia 10 de julho para enfrentar o Dinamo de Moscou na VTB Arena. A delegação retorna ao Rio de Janeiro no dia 12 de julho para finalizar a preparação visando os compromissos do restante da temporada, que são importantíssimos, galera. Eu vou falar sobre isso. A presença do Botafogo marca um momento histórico para a competição. O Glorioso será o primeiro clube da América do Sul a disputar a Brothers Cup, torneio promovido pelos clubes russos e que chega à 4ª edição, consolidado como uma das principais competições de verão no país. A participação alvinegra integra o planejamento esportivo da SAF para a sequência da temporada. Atenção a isso, oferecendo à equipe a oportunidade de realizar jogos de alto nível internacional, ampliar a preparação do elenco e fortalecer a presença da marca Botafogo no cenário global. Além dos compromissos em campo, a viagem à Rússia também representa uma oportunidade de intercâmbio institucional e aproximação com torcedores e parceiros internacionais do clube. Em breve serão divulgadas mais informações sobre horários oficiais das partidas, transmissão e detalhes relacionados à venda de ingressos. O Botafogo soltou essas informações anteontem, quarta-feira, 17 de junho. E ontem aconteceu o seguinte: Moscou sofreu a maior ofensiva da Ucrânia desde o início da situação em 2022. Segundo a BBC, cerca de 200 drones atingiram alvos nos arredores da capital e 17 pessoas ficaram feridas na região, de acordo com o governador. Os 4 aeroportos de Moscou ficaram temporariamente fechados, resultando em mais de 500 voos atrasados ou cancelados. Incêndios atingiram uma refinaria no sudeste de Moscou e um shopping center próximo pegou fogo. Edifícios também foram evacuados. Então a situação é extremamente séria, galera, e o Botafogo precisa tomar uma atitude rapidamente, porque o planejamento influencia em toda a temporada de 2026 daqui para frente. O Botafogo tem objetivos claros e difíceis: título da Sul-Americana e subir gradativamente na tabela do Campeonato Brasileiro. O Botafogo hoje está no meio da tabela, tem um jogo a menos contra o Vitória e precisa focar em estar cada vez mais perto do G5, do G4. O planejamento vai ser fundamental. Como planejar sem saber se na intertemporada o clube vai viajar para um lugar tão longe ou não? Os jogadores precisam saber o que vai acontecer, todos os profissionais envolvidos. Que o Botafogo tome essa decisão com clareza, rapidamente, para que o planejamento não seja afetado. Muita coisa para acontecer e, primordialmente, temos que pensar na segurança de todos que trabalham no clube. Eu estou falando aqui sobre planejamento, sobre Sul-Americana e Brasileirão, mas tem a segurança das pessoas que estão hoje com os familiares, tendo, de repente, viajar para um lugar tão distante
que está no meio de um conflito muito sério e longevo. Então, isso tudo precisa ser colocado na balança para que o Botafogo, daqui para frente, pense em evolução em todos os aspectos. O Vasco da Gama já errou no planejamento. Não por ter liberado o Renato Gaúcho, que não é mais técnico do Cruz Maltino, isso foi informado ontem, em nota oficial do clube, mas por ter demorado. Queria mandar o treinador embora, que tivesse mandado no início da parada para a Copa do Mundo. Algumas semanas passaram e agora o Vasco vai ter que encontrar um novo treinador e, a partir disso, planejar o resto da temporada com outro nome, que o Botafogo não erre no planejamento. Antes de falarmos a respeito da possível titularidade do meio-campista Danilo do Fogão no jogo da Seleção Brasileira hoje, mais tarde, quero pedir para que todo mundo se inscreva no canal Fabiano Bandeira. Já é inscrito? Traga novos inscritos. Vamos passar logo dos 60 mil, depois vamos muito além, pois o glorioso é gigante. Todo mundo deixando o like e ativando o sininho. Tudo isso é muito importante para o nosso crescimento. Digo mais para vocês, na Placar estou de segunda a sexta às 13 horas ao vivo no Placar aberto, então se inscreva na Placar aqui no YouTube. Além disso, venho fazendo alguns vídeos de pós-jogo na Copa do Mundo também para Placar. Estou cobrindo a Copa inteira com vídeos curtos nas minhas redes sociais. Fabiano Bandeira 10 e Futebandeira no Instagram, Futebandeira no TikTok. O conteúdo de qualidade está lá, sintetizado, com bom humor e algum detalhe importante que pode passar batido. Por mais que possa parecer o que todo mundo já viu, sempre tem algo diferente. Por exemplo, a Tchequia fez apenas 2 gols na Copa do Mundo. Tem muita coisa acontecendo na Copa e eu estou falando sobre todos os jogos nas minhas redes sociais. Mas a Tchequia fez 2 gols na Copa do Mundo. Um na derrota para a Coreia do Sul e um no empate com a África do Sul. Vocês sabiam que os 2 gols da Tchequia foram originados em cobranças de lateral pelo lado direito? E mesmo assim não foram iguais? Como isso aconteceu, Fabi? Pois é, contra a Coreia do Sul, a Tchequia tinha um lateral pela direita, com muita força, o jogador cobrou o lateral praticamente na pequena área e saiu o gol de cabeça. Depois a Coreia do Sul virou o jogo. Ontem, contra a África do Sul, um lateral perto da linha do meio-campo, negócio impressionante. O cidadão bateu o lateral dali e fez a bola chegar perto da linha de fundo. Cruzamento por baixo, um passe, uma finalização, gol da Tchequia para abrir o placar. Depois tomou o gol de pênalti, 1-1. Quem vem fazendo jogadas com lateral aqui no Brasil, batendo lateral na área e já fez até gol contra o Atlético Mineiro com isso? O Botafogo. Outras equipes também fazem esse tipo de jogada, não só no Brasil, em outros países, na América do Sul. Mas é legal perceber os pequenos detalhes. O Harry Kane, que fez 2 gols e deu uma assistência na vitória da Inglaterra por 4-2 sobre a Croácia, aos 46 do segundo tempo, estava dando carrinho no lado esquerdo da defesa. E aos 50, estava tirando um gol, praticamente, da Croácia na pequena área. São os detalhes que vocês encontram no Fabiano Bandeira 10 e Futebandeira no Instagram e Futebandeira no TikTok. Pois é, com muito bom humor, trocadilhos, vocês sabem que eu gosto. Vamos lá, galera. Segundo o Caê Mota, do GE, Danilo pode vir a ser titular hoje pela seleção brasileira contra o Haiti. E ele tem a capacidade, espero que coloque em prática, se for titular, de dar uma dinâmica diferente ao meio-campo da seleção brasileira. Ele pode ganhar a vaga do Lucas Paquetá. Em 2026, o Danilo joga muito mais que o Lucas Paquetá. O Paquetá é um bom jogador de futebol, foi muito mal na estreia da seleção brasileira. O grande lance do Paquetá foi um chapéu que ele deu para trás. Fabi, chapéu para trás, mas ali eu entendi. A seleção brasileira precisava de confiança. O jogador adversário veio pedindo, ele deu um chapéu para trás e foi objetivo, porque logo fez uma ligação para o lado e entrou na área. Recebeu o cruzamento, finalizou muito bem, o goleiro tirou. Então, aquilo dá confiança, ele quase fez o gol, mas o Danilo joga muito mais que o Paquetá na temporada. Faz sentido o Danilo ser titular da seleção brasileira, mesmo que não seja no lugar do Paquetá, mas eu entendo muito a entrada do Danilo hoje. O Haiti, galera, fez um jogo interessante contra a Escócia, não foi pior que o adversário, na verdade, foi até melhor, perdeu por 1-0. No futebol, nem sempre a justiça prevalece.
O Haiti tomou um gol, depois, sem bola, não teve maiores problemas, se organizou tranquilamente e jogou quando necessário. Seleção brasileira que pode entrar em campo com Alisson no gol, Danilo na lateral direita, aí no caso Danilo do Flamengo, na zaga Marquinhos e Gabriel Magalhães, ou Léo Pereira, e na lateral esquerda o Douglas Santos. No meio campo, a possibilidade de Casimiro ou Fabinho com Bruno Guimarães e Danilo ou Paquetá, Danilo do Fogão ou Paquetá. Rafinha pela direita, Matheus Cunha e o Vinícius Júnior pelo lado esquerdo. Eu entraria com outras peças. Luiz Henrique como titular, Endrick como titular, Ryan sendo uma das primeiras opções para sair do banco no segundo tempo. Sinceramente, dá para o Ancelotti fazer melhor com as peças que tem. Mas o Danilo do Fogão pode vir a ser titular. Se não for, creio que vai entrar durante a partida e espero que vá muito bem para que seja valorizado e vendido, lá para fora, para a Europa. Pois é, pessoal, o Botafogo anteontem venceu o Grêmio por 1-0 no Campeonato Brasileiro, chegando à terceira colocação na competição. O jogo foi em Conselheiro Galvão, estádio do Madureira, e o Bernardo Valim fez o gol da vitória de fora da área com um belíssimo chute e o goleiro do Grêmio não teve o que fazer. Vou deixá-los com a narração de Cadu Macri. Um grande abraço, estamos muito juntos, saudações alvinegras, valeu, fui, fogo! Na frente pro Mateuzinho, lá vem Botafogo, cruzamento tá feito, a bola tá no alto, passa por todo mundo e tira a zaga. Voltou pro Valim, tentou o chute, golaço! Gol! Bernardo Valim, camisa número 17, gol não, um golaço, um petardo, pé direito, ângulo esquerdo do goleiro, que quando foi, não viu por onde a bola passou. Bernardo Valim, eu dizia, não fazia muito tempo, entrou bem, querendo o jogo, aparecendo, dando sempre opção, apareceu para dar entrada na área, soltar o pé e desbloquear o placar, abrir o placar, tirar o 0 do Botafogo. Bernardo Valim, um chutaço, um golaço, o Botafogo em vantagem, 1-0, Tonhão! Que golaço, né?